Graça e paz para você. É com muita alegria que estamos dando início ao programa Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus. É desejo de nosso querido arcebispo Dom Valmor que esta experiência da leitura orante chegue a todas as famílias, comunidades religiosas e paróquias, para que essa Palavra de Deus possa ser luz e norte para a vida de cada cristão e cristã. Eu sou irmã Romi, das Irmãs Paulinas, e estamos aqui um grupo de pessoas que trabalham conosco nessa leitura orante do Serviço de Animação Bíblica, e tenho a alegria de ter aqui conosco a Marisa Magalhães Pinto e a Maria José Cieiro, que fizeram a experiência da Palavra de Deus por meio de um grande estudo de longos anos, e nela fizeram também a experiência da leitura orante, pela qual elas ficaram enamoradas e se dispõem a trabalhar nas comunidades, nos seus prédios, fazendo e orientando esta experiência junto a pessoas e grupos. Então, os nossos momentos de oração, de leitura orante, serão sempre às terças-feiras, às 20 horas. E tem como tema o Evangelho do domingo seguinte. E esta leitura orante de hoje prepara-nos para o segundo domingo da Quaresma. E é sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. E agora, Maria José Cieiro vai conduzir para nós essa leitura orante. É com entusiasmo que estamos aqui com você para a nossa leitura orante. Começamos este momento de oração com a invocação à Santíssima Trindade e com a oração ao Espírito Santo, para que nos ilumine e nos guie nessa experiência de Deus por meio de sua palavra. Iniciemos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Você já conhece os 5 passos da leitura orante. Então são leitura do texto, a meditação, contemplação, oração e ação. Então vamos lá. Abre a sua Bíblia no Evangelho segundo a comunidade de Lucas, capítulo 9, versículos de 28b a 36. Lucas, capítulo 9, versículo de 28b ao versículo 36. Agora eu vou dar algumas noções, umas informações que eu acho que vão nos ajudar mais a iluminar esse texto. O evangelista Lucas vem de um mundo pagão, helenista ou grego, e escreve para as comunidades cristãs dessa região. O evangelho de hoje é do segundo domingo da Quaresma. O autor nos apresenta a transfiguração de Jesus. Essa narrativa vem depois da profissão de fé de Pedro e antes de Jesus tomar o caminho para Jerusalém, onde ele sofrerá seu martírio. Na transfiguração, Lucas apresenta a experiência pessoal de Jesus na oração, que o transforma intensamente e interiormente. Nela recebe a revelação do seu caminho, ou êxodo, para Jerusalém. Diferente do caminho de Moisés,
de Elias, o caminho de Jesus o leva ao encontro da paixão, morte e ressurreição. Vamos, então, ao primeiro passo de nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? É o momento da leitura do texto, com atenção, sem pressa, sem querer interpretar. É só ler, para entender bem o que o texto diz e poder responder o que o texto diz. Marisa, você poderia ler este texto para nós? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Lucas. Os 8 dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandeceu. E eis que 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias. Apareceram em glória e conversavam sobre o êxodo, que ele estava para consumar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao acordarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens com ele. E enquanto esses se afastavam de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Ao ressoar a voz, Jesus ficou só. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que haviam visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A irmã Roni fará para nós a síntese do texto lido. Esta síntese nos ajudará a responder à pergunta do primeiro passo. O que o texto diz? O texto diz que Jesus tomou consigo os discípulos Pedro, Tiago e João e subiu para uma montanha para fazer a oração. E enquanto ele estava rezando, o seu rosto e as suas vestes tornaram-se luminosas. E nesse mesmo instante, se aproximaram 2 homens, Moisés e Elias, que conversavam com Jesus sobre o caminho que ele iria tomar para Jerusalém. E os discípulos foram tomados de sono e dormiram. Mas quando acordaram, eles viram a glória de Jesus. E os discípulos, então, viram esses 2 homens, e enquanto eles se afastavam, Pedro, tomado de uma grande emoção, disse: Passamos aqui 3 tendas, uma para você, Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele assim falava, uma nuvem desceu e da nuvem se escutava uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. Depois da leitura e da síntese do texto, podemos passar para o segundo passo. Meditação.
O que o texto diz para mim? É o momento de dialogar com o texto, trazer a palavra bíblica para dentro do coração, confrontá-la com a nossa vida e a nossa prática cristã. Vamos ao texto e refletir sobre ele, a partir de algumas perguntas que podem nos ajudar a aprofundá-lo. Antes, eu quero falar uma coisa com você. Este texto é um dos episódios lindos da Bíblia. Você vai se encantar. Você vai achar, assim, umas pérolas aqui fantásticas. Observe o que Jesus vai fazer na montanha com os discípulos. O que fez a Jesus a oração? Os discípulos conseguiram acompanhar Jesus na oração? Ao acordarem do sono, o que viram? O rosto de Jesus iluminado, ele conversando com dois homens? Quem são esses dois homens? Elias e Moisés? Sobre o que conversaram? Sobre o êxodo. Enquanto ainda falavam, uma nuvem, olha que lindo, gente, uma nuvem desce e os cobre. O que saiu dessa nuvem? E essa voz disse? Veja bem, você se lembra de um outro episódio em que uma nuvem desce sobre Jesus? Depois você vai conferir lá no batismo o que essa nuvem fala. Tem alguma coisa diferente entre o que é no batismo e o que é falado agora? Marisa e irmã Romi, vocês podem fazer a gentileza de partilhar conosco a sua meditação? Este texto está no contexto que é o anúncio da paixão. Em Marcos, este anúncio completa a fé de Pedro no Jesus Messias, mal entendido, mal recebido, mas ele orienta a vida dos discípulos, que não compreendem, que não entendem o projeto do Pai para ele. Ou seja, que deveria passar pela paixão, morte, mas que ressuscitaria, como diz João em 12:24. Em verdade, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. A transfiguração é a prefiguração do termo da paixão. A ressurreição. Enfim, o próprio Deus intervém para falar do vínculo estreito entre ele e Jesus. E nesse elo, com os homens, conosco. Essa mensagem ultrapassou o entendimento dos discípulos. Eles dormiam em sono profundo, como sempre faziam, embora seguissem o Mestre. Lembremos o Monte das Oliveiras. Estavam também dormindo em sono profundo. Não acreditavam no que Jesus dizia. Tinham muito medo. Jesus, nesse texto, faz uma experiência pessoal, que durante uma oração ardente e transformante, recebe a revelação de sua própria partida. Este texto me diz o quanto devo prestar atenção na palavra bíblica, ler, reler, meditar, refletir, procurar entender com fé o que Deus quer nos revelar através dela. Seguir Jesus é fazer a experiência do mistério pascal, para que eu possa, como cristão, crer na condição libertadora da ressurreição. Razão de minha fé. Não cair na facilidade da fuga. Se alguma dúvida que a gente tem de vez em quando surgir, né?
como os discípulos em seus sonhos profundos, mas devemos pedir a Deus sempre sabedoria e discernimento para seguir com Jesus e por Jesus todo o seu caminho. Crer em Jesus transfigurado. Para mim, me chamou muito a atenção o início do texto, quando fala que Jesus estava em oração e o seu rosto se iluminou e as suas vestes ficaram luzentes. Fiquei pensando que a oração de Jesus levou-o a uma profunda comunhão com o Pai, de tal maneira que ele se sentiu envolvido por uma luz intensa e o seu ser se transformou a tal ponto que os discípulos ficaram assustados ao vê-lo iluminado e transfigurado. E aí fiquei pensando que a oração profunda, quando se torna um encontro verdadeiro com Deus, ela de fato transforma a pessoa. Ela irradia e começa a irradiar luz, como aconteceu com Jesus. Ela torna-se também mais iluminada, mais agradecida, mais paciente, mais generosa. E, de fato, a oração nos transforma para o melhor. Pedro gostou tanto dessa experiência que ele queria fazer ali essas 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Mas é isso mesmo que nasce no coração da pessoa quando a experiência é profunda. Nascem desejos bons, altruístas, o desejo de ser melhor. A oração verdadeira, de fato, nos torna melhores, altruístas e solidárias com o outro. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem assim: eu rezo tanto, mas Deus não me escuta, Ele não me atende. De repente seria interessante a gente se perguntar: será que nós estamos dispostos, de fato, a acolher o que Deus quer? Ou nós queremos que Deus atenda o que nós queremos? O nosso pedido, assim como o manifestamos tantas vezes a Ele. Pensemos um pouco nisso. Então vamos também, vou fazer uma meditação com você. Olha, se você pegar o texto, a primeira frase do texto já começa da seguinte forma: no 8º dia. Você se lembra do 8º dia? O 8º dia foi o dia da ressurreição, né? Então a gente dá uma pista. Nós devemos lembrar que naquela época os discípulos estavam muito angustiados com o que Jesus colocou, que era uma paixão e a morte. Eles não gravaram muito da ressurreição. É como a gente, quando você está seguindo um livro e que você imagina que ele, como os discípulos pensaram, é poderoso, vai resolver os nossos problemas, vai nos libertar do jugo de Roma. E, de repente, ele fala em morte. Aí o pessoal ficou, os discípulos ficaram desanimados. Então, nesse episódio aí, Jesus dá para eles assim, e para nós, uma iluminação. Vocês vejam, para mim é o seguinte: é como se Deus abrisse uma frestinha do paraíso e mostrasse para nós o Jesus que será depois da ressurreição. Que é o Jesus glorioso. E olha, gente, a importância
importância da oração. Foi durante a oração que Jesus se conecta com o Pai. E lendo o Evangelho, vocês agora estão mais acostumados a ler a Bíblia, você vai notar quantas vezes que Jesus sobe a montanha para orar. Às vezes passa a noite inteira. Principalmente quando ele tem alguma decisão a ser tomada. Isso nos diz que quando nós temos momentos de dificuldade, quando na vida passamos por percalços, ou quando temos que tomar algumas decisões importantes e difíceis, vamos dobrar o joelho e vamos rezar. Vamos pedir a sabedoria do Espírito Santo, né? Como Jesus fez tantas vezes. E durante essa oração, ele se transfigura, ele se ilumina. Como a irmã Uni diz, isso também acontece conosco. Quantas vezes nós saímos numa liturgia e sentimos que estamos quase levitando? E as pessoas olham para a gente e falam, nossa, o seu sorriso está um sorriso iluminado, um rosto de paz. Então essa oração é muito importante, né? E nesse momento em que tem essa visãozinha do paraíso, nós vemos Jesus com Moisés e Elias conversando sobre o êxodo. Os dois vêm iluminar Jesus e falar com ele e consolá-lo também. Que também é um momento difícil para Jesus. E depois, quando os discípulos acordaram, e isso chama atenção, que muitas vezes a gente está ouvindo a palavra, mas pensando em outras coisas, e não prestamos atenção no que Jesus nos diz, nós também perdemos essa beleza de transfiguração. E quando eles, de repente, uma nuvem, gente, uma nuvem, a nuvem é símbolo da presença de Deus, é símbolo do Espírito Santo. Nessa hora, olha que maravilha, nós temos a presença da Trindade. É o Pai, com quem Jesus conversa, Filho Jesus, e o Espírito Santo que o envolve. Como eu estava falando antes, aconteceu isso com a nuvem. Lá, Deus vira para ele, na nuvem se ouve uma voz e fala, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Aqui, a voz nos diz, este é o meu filho amado, ouvi-o. Então Deus falou não só para Jesus, mas para os discípulos também. E fala para nós. Então, durante as nossas orações, vamos prestar também atenção nas necessidades do outro. Muitas vezes precisamos acolher as pessoas, precisamos pedir a Deus pelas nossas dificuldades, mas também nos colocarmos no lugar do outro e pedir e orar por eles. Do meu coração emerge a alegria de perceber que o Senhor vela por nós. Somos os discípulos e o desejo de Pedro de armar a tenda e questiono se estou acordada para as necessidades de quem está perto de mim. Estou acordada pelas necessidades da minha comunidade? Vamos agora dar um tempo para você também fazer a sua reflexão e meditar sobre esse texto. Enquanto isso, fazemos uma breve pausa. Estamos de volta com a nossa leitura orante e já fizemos os 2 passos, a leitura e a meditação. Podemos agora passar para o 3º passo do nosso momento de oração. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? A contemplação é o momento de dar espaço para Deus.
para ouvir o que Ele quer falar conosco, através de sua palavra, de ouvir, se necessário, através de uma atitude de escuta, silenciando a mente e o coração. Desfrute desse momento íntimo com Deus. Ouça o que Ele tem a dizer. Coloque-se diante de Deus. Sinta o seu olhar, seu amor sobre você, sobre sua família, seu desejo de que você seja feliz. Escute. Deus pode lhe falar agora, mais tarde ou a qualquer hora. Essa conversa é bem pessoal. Somente você e Ele. Vamos agora ao quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Esse é o momento de conversar com Deus, sem reservas. Lembre-se, Ele é o seu melhor amigo. Conte-lhe sobre o que brotou no seu coração durante a leitura orante. Durante esse momento que você está lendo o Evangelho, o que esse Evangelho tocou no coração? Conte para Ele. Veja também o que o Evangelho inspirou você na sua vida. O que o Evangelho também te suscitou? Uma interpelação? Um motivo de louvar a Deus? Um motivo de pedir? Um motivo de agradecer? Então essa é a hora. Agora você vai falar com Ele. Você meditou, você leu a palavra, meditou, ouviu a voz de Deus. Agora você vai dar o retorno para Ele. Jesus, vivendo o mistério pascal, permita-me que eu compreenda inteiramente e profundamente o que traz para mim como cristã. Vivendo minha fé, que a vossa paixão, morte e ressurreição provoque em mim um desejo ardente e incansável de segui-lo e testemunhá-lo cotidianamente, com humildade ativa. Humildade ativa. Amém. Obrigado, Pai, pelo testemunho de Jesus, seu Filho, querido e amado, que sentiu a necessidade de um encontro profundo e verdadeiro convosco, ó Pai. Dai-me a graça de sentir a mesma necessidade de Jesus e de deixar-me transformar segundo o exemplo do seu Filho, amado, o eleito. Amém. Derramai sobre nós, Senhor, a graça do vosso Espírito Santo, para que, nos iluminados por vosso amor, possamos reconhecer como um Deus amoroso, que tudo redime no sacrifício da cruz. Dai-nos a força e sabedoria para seguir seu caminho, Senhor. Rogo-lhe que todas as pessoas, principalmente as que rezam conosco nesse momento, acolham Jesus, seu Filho amado. E assim possamos ouvi-lo e participar do seu projeto de vida. Amém. Deus falou ao nosso coração, falou ao seu coração. Você o ouviu, deu espaço para ele comunicar com você. Deu espaço para sentir o céu dentro de você. Já podemos passar agora para o quinto passo da nossa oração. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Vamos lá. Depois que você ouviu o Senhor, falou com Ele,
Agora é para pôr em prática esse diálogo. Agora é agir num compromisso com Deus, em sua palavra. Como? Escolha um gesto concreto, por menor que seja. Expresse seu compromisso com o Senhor. Pequenos gestos fazem a nossa vida muito grande. E vamos concluir a nossa leitura orante hoje. Estivemos reunidos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante, como agradecemos também a Dom Valmor, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e aos meios de comunicação da Rede Catedral, TV Horizonte, Rádio América e demais meios. E na próxima semana estaremos de volta às 20 horas, sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!